Boa noite, Boa Márcia, noite, Aline. nossa convidada de hoje, professora Márcia. Estamos no nosso episódio 3 do podcast Pode Ler e estamos recebendo hoje uma pessoa super querida, a gestora da Escola Castro Alves, a professora Márcia Arantes Santana. A professora Márcia Arantes Santana é mãe da doutora Lara Santana, que é advogada, e do Guilherme, que é um profissional de educação física. Ela é pedagoga, especialista em inclusão, gestão escolar, educação parental e também neuropedagoga. E a professora Márcia está na gestão, né, há mais de 33 anos e gosta de ser chamada de professora, né, não de diretora. E uma frase da professora Márcia, linda, diga-se de passagem, é: acredito e defendo a educação, porque ela é o futuro. E é o futuro, com certeza. Márcia, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Para a gente ter essa conversa, né? Que eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa e muito bacana, viu? Fico muito honrada da sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. E vamos conversar um pouquinho, gente. O tema de hoje é a gestão escolar e a prática da leitura. E já pegando o gancho aqui desse início, professora Márcia, eu queria perguntar justamente para você sobre como que você enxerga, na atualidade, a importância da leitura infantil. Leitura, para mim, Aline, é importante em qualquer faixa etária. Mas se falando na questão infantil, eu vejo ela desde da barriga da mamãe. O incentivo começa aqui. A mamãe ler, acariciar, ler pro bebê, o papai deita no colo, faz a mesma coisa, conta historinha na hora de fazer a criança dormir. Então já começa ali, para depois chegar lá para mim na escola com 2 aninhos. Porque a família é o espelho. Se a criança não tiver o espelho em casa de pais leitores, com certeza ela não será um leitor. A leitura de berço hoje ela é muito importante, né, Márcia? Sim, é fundamental. É fundamental. E hoje, assim, os recursos são maiores também, porque Sim. Nós temos bastante livros que eu posso até dizer, como experiência, minha filha está com 18 anos, e há 18 anos atrás não tinha tantos recursos e tantos livros como tem hoje para serem trabalhados, Principalmente livros lúdicos, né? Exato. Que antes não, na idade da sua filha, eram só as letrinhas ali que não eram tão atrativos, né? E hoje nós temos a ludicidade. Temos vários livros, né, que trazem textura, né, dentre outros de pano, de banho. Se torna mais fácil para introduzir isso nessa primeira fase da criança, né? E pegando o gancho, né, de você falando aí sobre as crianças que você vai receber lá com 2 anos, como que você enxerga o seu papel de gestora, né? Com certeza é uma importância muito grande esse papel de gestor para garantir esse trabalho de leitura dentro da escola, dentro lá do Castro Alves. Primeiro eu tenho que dar um exemplo, né? Eu tenho sempre que estar levando para o meu grupo referências de algum livro que eu estou lendo, estar incentivando, né? Porque eu tenho que criar o espelho, incentivar a minha equipe, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, para depois a gente levar para as crianças. A minha primeira reunião, Aline, que eu faço com os pais, eu já falo muito sobre esse incentivo da leitura, lá em casa. Porque os pais também precisam fazer a tarefa de casa deles. Né? E aí é o que nós estávamos falando. Nós mandamos toda sexta-feira um livro literário na mochila. A criança é de maternal, o jardim não introduziu ainda, não sabe ler, mas é papai e a mamãe que vai ler. Deita em casa, eu até falo, deita na cama, deita no sofá, deita no chão, no sábado, no domingo, vamos viver aquele momento. Lê para a criança, depois pede para ela recontar a maneira dela, do jeito que ela entendeu a história, porque você aproveita aquele momento para vivenciar, estar próximo do seu filho. Verdade. E aí, na segunda-feira, tem um momento de reconto na salinha, com a professora e com os coleguinhas. Que legal. Então, toda semana nós realizamos esse trabalho. E é interessante, Aline, porque como educadora parental, hoje nós analisamos que nós estamos passando por um momento muito difícil com as famílias. As crianças estão sofrendo abandono dentro do lar. Por isso aqui, ó. Celular, né? O celular. A criança com celular, com tablet, o pai com celular, com tablet, e a mamãe também. Às vezes, eu até gravei um vídeo sobre isso uma vez. A criança pede atenção, solicita atenção. Espera aí, meu filho, agora mesmo.
Papai já vai. Não, pode falar, papai tá ouvindo. Mas o olho tá aqui. Aí a criança pega o tablet. O que está acontecendo? Ela está sendo abandonada dentro de casa, na frente dos próprios pais. É sério, né, Isso Márcia? é seríssimo, grave, né? seríssimo, Aline, é muito grave. Até porque você não sabe nem o contexto, o que a criança está vendo ali. Você colocou uma galinha pintadinha, ela mudou. Você nem sabe. E aí, onde que está o incentivo à leitura? Então, eu cobro muito das famílias essa questão, sabe? E aí, a gente não abre mão disso, de mandar o livro. E as crianças contam, né? Porque criança conta. Você é mãe, você sabe que eles certeza, contam tudo. E eles contam. Tia, eu não li porque o papai e a mamãe foi passear, ou isso, aquilo. A gente chegou, estava tarde, estava cansado. A gente dá uma cutucadinha. Mas o livro vai toda semana? Toda semana. Toda sexta-feira. Ou se tiver feriado, vai na quinta. O último dia útil da semana. Ele vai na mochilinha e ele volta. Né, para casa tem aquele incentivo de não estragar, o livro é seu amiguinho, né? Desde pequenininho, o livro é seu amiguinho, é seu coleguinha, não pode estragar, porque o outro coleguinha vai manusear o livro. Então, é uma construção diária, é um processo diário e que começa desde os 2 aninhos, não é esperar a criança ser alfabetizada para mandar o livro para ela ler, não, aí para mim já se perdeu muito tempo nessa caminhada. Claro, com certeza, né? A criança, quanto mais cedo ela começar a estar inserida no mundo da leitura, mais fácil é até na escola, né, Márcia? Sim, com certeza, sim. Né? Vocês que recebem as crianças que já têm o hábito da leitura, já é mais fácil, né? Já gosta de manusear o livro, né? Eu falo, hábito da leitura que eu estou querendo dizer, às vezes a Márcia recebeu uma criança com 2 anos, mas se ela gosta de livros, é mais fácil de trabalhar, né? Porque ela não vai rasgar. Verdade. Ela não vai rasgar. Ela tem um hábito, se ela já tem o hábito, se a família ensinou, ela não vai rasgar. Ela vai colocar ele no lugar, ela vai devolver ele, né? Sem estragar. Verdade. Porque ela vê que não é um papel cheio de desenho, cheio de cores. Não, aquilo ali tem um conteúdo. Tem uma história, Tem uma história. O que a gente fala é a magia. É por isso que eu falo, é o despertar para o mundo. Verdade. Porque quando você aprende a ler, eu costumo dizer que você deixa de ser deficiente visual. É verdade. E essa parceria da escola com a família, Márcia, eu acho super importante, até porque é uma coisa que eu costumo sempre dizer aqui para as minhas clientes, às vezes vem, conversa a respeito de leitura de livro. A escola tem que cumprir muito, né, com relação ao BNCC, então não é todo momento que a escola ela dá conta de sentar com todas as crianças e ler um livro todo inteiro e trabalhar aquele livro inteiro. Então, às vezes consegue trabalhar por semestre, né, 2 livros, por bimestre 1 livro, mas ler um livro toda semana, isso é impossível. Né? Eu, como professora, eu falo, é impossível. Professora anos e eu sei que não é fácil. Né? No ensino médio mesmo, quando eu trabalhava com os meus alunos, a gente trabalhava no semestre um livro. Né? Para você ver, um livro no semestre, em 6 meses. Não é fácil, porque a gente tem que seguir muitas coisas, né, Márcia, que são impostas, né? E a cada ano que passa, mais. Aumenta mais a burocracia. E, Márcia, eu vi, né, acompanhei pelas redes sociais, inclusive eu fui convidada para estar participando lá na Escola Castro Alves. Estou devendo uma visita e irei, com certeza, com todo prazer. Nem que a gente trabalhe com salas, não tem problema, eu irei. Para a Semana de Contação, que foi, assim, apaixonante, foi lindo. Eu acompanhei pelo Instagram e vale a pena, gente, vocês acompanharem o Instagram da Escola Castro Alves, o quão foi lindo. Márcia, e é uma forma também de incentivo à leitura, e como que é esse trabalho? Como que você criou esse trabalho? Foram as professoras? Como que aconteceu isso? Foram vocês em conjunto com os pais? Como que foi? Então, quem criou foi a professora Marli Montanin, que acho que você conhece. Sim, tia Marli. Conheço. Então, ela era coordenadora, né, da escola e ela tinha essa vontade de desenvolver um projeto de contação de histórias. Então, foi a tia Marli que criou esse projeto de contadores de história. Há 27 anos, completamos semana passada 27 anos de contadores de história. Começou timidamente, né? E aí hoje a gente recebe convidados, né? As crianças se preparam, as famílias, né, se interagem, levam os maiores, vão para a casa dos coleguinhas para fazer teatrinhos, para dramatizar, porque aí já é diferente daquela contação que eu falo que acontece toda segunda-feira, porque aí eles vão para as salas dos outros coleguinhas contarem histórias. Eles trocam de sala. Eles trocam de sala. Legal. Aí eles vão contar a história. Aí alguns se caracterizam, vou contar a história da Branca de Neve, eles vão vestidos de Branca de Neve. E isso parte da família, a escola não exige. Entendi. Isso parte da família.
E algumas mães vão contar histórias também. Aqui em Umas nós temos muitos contadores de história. Verdade. Muitos contadores de história. A equipe, né, se empolga aqui com aquilo, porque é uma semana assim, contagiante. As minhas meninas, eu chamo as minhas professoras de minhas meninas. As minhas meninas assim, dão o melhor delas, né? Elas dramatizam, contam histórias cantadas, que também para a faixa etária da educação infantil é muito interessante. Lúdico né? demais. É bem lúdico, muito lúdico. E é uma semana muito rica mesmo. E a gente colhe depois os frutos. Com certeza. Sabe por quê? Porque depois o interesse pela leitura aumenta. E outra coisa que é uma preocupação minha, e eu acredito que você, né, que trabalha com a questão da leitura, também sabe. O brasileiro aprende a ler, mas não aprende a interpretar. Só decodifica, né? É muito sério isso no Brasil, né? A gente vê isso no Enem, né, por exemplo. A resposta está ali no enunciado. E eles vão e erram, porque eles leem, mas não interpretam. O Brasil hoje ele está em 52º na posição do ranking mundial em habilidade de leitura. É uma vergonha. É uma muito grande. 52º. É 52, né? Para ser mais explícita. É uma vergonha muito grande. Né? Então, às vezes a gente vê algumas premiações sendo feitas no Estado e eu mesmo me pergunto, falo como? Mas a gente sabe que tem todo um processo. Um processo. Chegar, né? E ao ver ali a sua escola desenvolvendo esse trabalho, algo assim que eu bato assim o olho, eu já analiso de cara. Eu falo, gente, está desenvolvendo tanto a ludicidade e a criatividade, porque aqui, ó, o celular acaba com isso. E aí vem a professora Márcia com a escola dela e faz essa semana. Aquilo ali, como ela falou, é tão rico e tão proveitoso e com certeza frutos serão colhidos a todo tempo. Por quê? Porque desperta na criança. É assim, ó. Eu vejo aqui, trabalhando com as minhas crianças, às vezes um dia que eu trabalho no teatro de fantoches simples. Meu teatro de fantoches é simples. E eu não sou uma contadora de história, e sempre digo isso. Eu conto história, brinco com os alunos, mas existem contadoras que são fantásticas. Aqui em Umas mesmo, né? Tem várias. Eu vi suas professoras dando um show de bola lá na escola, né? E aquilo ali desperta, né? Aguça na criança, né? E fica, né? Eu tenho ex-alunos que teve uma semana, acho que há 5 anos atrás. Eu quis fazer com ex-professores e ex-alunos, os convidados. E todos os meus ex-alunos que eu convidei foram e acharam o máximo. E eles contaram histórias assim como quando eles eram crianças. Quer dizer, eles continuaram a contação de histórias. Alguns já mães, pais, e faziam questão de entrar na salinha, sentar na carteirinha, né, que nem cabe eles mais. Né? Então, assim, foi uma semana maravilhosa. E ex-professoras também, né? A Tati esteve agora com a gente recentemente, nessa última semana, e ela foi professora da escola durante anos. As filhas estudaram na escola, e a filha dela, que tem 2 anos que saiu da escola, também foi contar a história, e uma gracinha, ela é editora e uma gracinha. Então, assim, é uma coisa que marca, né? Uma coisa que marca. Isso, para mim, é muito importante, essa questão de marcar. Por exemplo, hoje eu tenho alunos que são filhos de ex-alunos. Entendi. Então, para mim, isso é maravilhoso. Porque é sinal que a escola deixou algo importante no coração deles. Porque senão eles não levariam os filhos para estudar lá. Memória afetiva. Sim. Não é? Sim. Você falando aí dessa contação de histórias, com certeza essa semana a gente conversando sobre, está na memória afetiva dos ex-alunos, com certeza nunca vão esquecer. Da mesma forma que teve um projeto na escola que eu estudei, que era de leitura, onde a gente ganhava pontos e tinha desafios de leitura e apresentação, e a gente criava um teatro ou uma poesia em cima da leitura, quem pegasse mais livros, e no final o prêmio máximo era ganhar um livro. Então a gente sonhava com aquilo, era difícil antigamente, para os meus pais mesmo era difícil dar um livro, a escola já era cara, né? Então assim, eu venho da classe média baixa, então só de manter na escola já era algo difícil. Então, você olhar ali e saber que você poderia ganhar um livro literário, eu tenho ele guardado até hoje, né, os que eu ganhei. Então, assim, é emocionante, eu nunca vou esquecer. E eu acredito que os seus alunos também nunca irão esquecer. Sim. Né? Isso, para mim, é muito importante, é muito gratificante ver esse retorno, sabe, dos pais entrando agora, né, com seus filhos, né, famílias todas que estudaram, né? Temos vizinhos aqui, verdade, né? Que a família toda. E todos são apaixonados, né? Todos são apaixonados e agora já prestam serviço para a escola. Então, assim, é a continuidade, né?
Para mim, isso é E o eu melhor de recebo, tudo. gente, alunos da tia Márcia nas minhas oficinas. E elas são apaixonadas da tia É Márcia. por isso que eu não abro mão, além de ser chamada de tia Márcia. Elas falam assim, outro dia eu recebi eu não vou citar o nome. Ela veio com a irmãzinha dela. Aí ela veio nas férias. Aí, e depois ela continua vindo. De vez em quando ela vem, a mãe traz. Aí nas férias ela falou assim, você vai contar pra tia Márcia que eu vim? Falei, vou filmar, eu esqueci de te mandar. Vou filmar que nós estamos aqui, tirando foto, filmando, porque ela queria que eu te contasse que ela estava aqui. É por isso que eu não abro mão de ser chamada de tia Márcia. Tem aluno que fala assim, a eterna tia Márcia. Não... A eterna tia Márcia, né? Que não consegue me chamar de dona Márcia. Márcia, eu não gosto. Eu falo assim que eu não quero... mas tem que ter medo da gestora. Eu tenho medo de mim porque eu não sou um lobo, não sou um bicho-papão, tem que ter respeito. Respeito e medo é diferente. Verdade. O respeito, a criança aproxima de você. Com certeza. E você consegue aproximar para ajudá-la na dificuldade. E o medo, não. Ela sempre vai ter medo de você e você nunca vai conseguir ajudá-la. Tia Márcia, e as matrículas? Quando elas abrem na escola? As matrículas já estão abertas para os alunos da casa e estamos com lista de espera para os alunos novatos. Porque minhas salas, Aline, são pequenas. São quantidade limitada de alunos por sala. Então, nós estamos com as matrículas abertas para os alunos da casa e para os alunos novatos, a listinha de espera para iniciar as matrículas na próxima semana. E a partir de 2 anos? A partir de 2 anos, maternalzinho. Maternal 1. Ai, que gracinha, gente. Tô pensando no Joaquim, logo o Joaquim vai estar estudando. Márcia, qual o desafio maior que você acredita que hoje, na atualidade, você enfrenta na gestão? Essas leis, Aline, a mudança de tanta lei, né? Principalmente pós-pandemia, né? Pandemia foi uma loucura para nós da educação. Eu acho que você ainda estava na educação. Estava, né? Dando aula online. Aquelas aulas online horríveis que a gente não gosta nem de lembrar. Então, pós-pandemia, as crianças voltaram com dificuldades. As famílias também com dificuldade também de acompanhar o processo, né? Uhum. Porque acostumaram com a questão da criança estar em casa, das tarefas irem quase prontas, né? Então, assim, esse retorno foi difícil e mudou muita coisa. Está repercutindo até hoje e vai repercutir por muitos anos, né, Márcia? Muita mudança de lei, muita coisa que assim, eu não acho que seja positivo para a criança, sabe? Não sou a favor da reprovação em si, não é que eu seja a favor da reprovação. Entendi. Mas eu também não sou a favor de empurrar com a barriga. Entendi. Porque você vem da educação também tradicional. É bom a gente dizer, eu venho da educação tradicional, né, como aluna, né? Uhum. E você também vem da educação tradicional. Isso. E isso é difícil, né, da gente aceitar. É difícil, né? porque eu conheço inúmeros casos que a criança é empurrada, vai para o ensino médio e para de estudar. Depois, eu tenho uma professora que dá aula no Enem, todo ano ela chega contando, lembra do fulano? Olha lá, na minha salinha do Enem, com 20, quase 30 anos, depois que sentiu que fez falta. Uhum. Então, assim, tem que ter maturidade, tudo tem que ter seu tempo. Não adianta você forçar, tem que ter o tempo, a criança precisa de ter o tempo dela. É o que a gente chamava mesmo de maturidade. Prontidão, né? Eu lembro muito da tia Irene Tironi falar isso. Se não tiver prontidão, não adianta. E realmente não adianta. Entendi. Então você acredita que com essas mudanças isso acarretou Sim, mais? E a sua escola é uma escola que tem muita empatia, né, pelos alunos. Você recebe alunos, né, que hoje a gente pode dizer que são alunos laudados, né, alunos que são alunos da inclusão, né? E de fato eu vejo que a sua escola faz um trabalho muito bonito, né? Eu acho até que é uma referência a questão do trabalho da tia Márcia. Esse ano nós aceitamos esse desafio, né? É a primeira escola privada de UNS que tem uma sala, né, para crianças com educação especial, né? A tia Glória, que foi coordenadora foi professora, depois coordenadora durante anos, então ela aposentou, mas não quis sair da escola e eu dei esse desafio para ela, né? E a salinha está assim, funcionando de vento e pouco, a gente vê, né, que as crianças desenvolvem e ajudam os professores, né, a conduzir as crianças. Lembrando que eles não ficam na sala da tia Glória o tempo todo, eles têm um horáriozinho que eles vão lá
É como se fosse uma terapia mesmo, né? Normal, né? É como se fosse uma terapia. Só que com uma ludicidade maior que principalmente os autistas precisam, né? Os autistas, eles precisam desse tempinho deles. Hoje eu tenho 15 autistas na escola. Muito, né, Márcia? Assim, vocês receberam muitos alunos, Muitos né? alunos, fora outros laudos. Outros Né? alunos. E isso deve dar, assim, uma felicidade muito grande, né? Muito, de saber que muito você grande. está participando da formação desses alunos e tendo, assim, igual eu falo, a questão da empatia mesmo, porque é uma escola privada, né? E a gente sabe que às vezes há essa dificuldade, né, em algumas escolas privadas de receberem, né, os alunos que têm essas necessidades, né, alguma necessidade diferente, especial, e a sua escola faz esse trabalho. Na tão verdade, bonito. pela lei você não pode recusar a matrícula, né? Sim. Mas a gente sabe que tem escola que pega, mas não desenvolve um trabalho, não tem né? empatia, né? E aí acaba que o pai se frustra, né? Com certeza. Teve até um pai que levou a criança esse ano, e era o primeiro ano escolar dela, eles são professores do casal, e eles perceberam que a criança era autista com 1 ano. Então ela já faz terapia há bastante tempo. E ele comentou que ele já havia passado por outras escolas, ele já tinha referência da escola, mas ele passou por outras. E ele sempre fazia a mesma coisa, ele chegava, se apresentava e entregava o laudo. Aí ele olhava como a pessoa recebia o laudo. Aí quando ele chegou na escola, que ele entregou, a minha secretária pegou o laudo. Ah, sim. Normal. Aí ele sentiu, é aqui que eu quero deixar minha filha. Assim, a gente conversa com alguns pais e sempre esse relato, né, da empatia mesmo da escola, que eu acabei de dizer. E eu fico super feliz, porque como professora, ainda sou professora, não sou professora mais em escola, nem privada, nem estadual, nem municipal, mas eu sei, né, das dificuldades, com certeza, como professora. Tá? Sei, e não é fácil, é um desafio, e parabéns. Assim, eu super admiro o trabalho da sua escola nesse ponto. Assim, é algo assim que eu falo para todo mundo, que eu sou encantada, porque ter o peito aberto de fazer, né, isso que você fez, de montar uma sala, de colocar uma pessoa com certeza, a sua total confiança para estar ali, gerindo esse trabalho, não deve ter sido fácil. Parabéns. E pra gente finalizar, Márcia, eu queria que você me respondesse, assim, de todo o coração. É uma pergunta que eu faço para todos os convidados. E o que a leitura, o que a literatura representa para você enquanto ser humano? Mãe, mulher, professora, gestora. Então, Aline, eu vou falar lá da minha infância. Na minha época de infância, né, as férias eram mais longas. O início, né, das aulas, a gente iniciava a aula em março, né? Então era dezembro, janeiro, fevereiro, e iniciava no início de março, quase 3 meses, né? Vem esses pais hoje com os filhos 3 meses em casa. Ficam loucos, né? Hoje, 15 dias já estão. Né, eu, daqui a pouco, né? Com o filho matriculado. Tchau, ligando pra tia Márcia, você volta às aulas. Já estão surtando. Então era assim. Então o papai era apaixonado pela leitura. Meu pai era um leitor assim, apaixonado. Ele vivia o mundo da leitura. Então ele não abria mão de pegar eu e meu irmão no início, entrava de férias hoje, ele nos levava lá para a biblioteca, né? E lá ele sentava e deixava a gente escolher lá os livros, aí tinha os termos, né? Nessa época você não vai lembrar, não sabia disso, mas tinha os termos lá que a gente assinava, né? De não estragar o livro, de não devolver o livro amassado, tudo, assinava o termo lá e vinha com a sacolinha, né? Tinha o prazo para entregar e vinha com a sacolinha. E o papai montava o horário de brincar, o horário de TV e o horário de leitura, mesmo durante as férias. Então, minha paixão pela leitura veio pela referência do meu pai. Por isso que eu falo a importância da minha família. Foi em casa mesmo, Foi em casa, né? foi pelo meu pai. Mesmo nas férias, eu e meu irmão, nós tínhamos horário para cumprir com a leitura. E o meu pai, quando ele chegava à noite, ele queria saber que capítulo tal. Eu lembro direitinho, o primeiro livro que eu ganhei foi Meu Pé de Laranja Lima. Eu acho que eu reli até... Eu tenho ele até hoje. E foi o livro que marcou sua vida? Foi. Ele Eram Seis. Eram e o papai 6. Também me deu depois. E o Meu Pé de Laranja Lima. O meu foi Marina, de Carlos Hertor Coni. Foi o livro que marcou minha vida. Meu Pé de Laranja Lima já me fez chorar horrores. Tá indo lá guardadinho da amarelada. Guardadinho. Que é o livro de referência, né? Então, assim, começou com isso, com meu pai.
E aí eu levei, né, para minha vida como estudante, como profissional, né, no início da minha carreira, a importância de ler, de estar sempre se atualizando, né, através da leitura, de estudar. Lógico, como mãe também, né, para formar nos meus filhos o hábito da leitura, né. E como mulher, eu acredito assim que a mulher, mais que nunca, a mulher de hoje, a mulher moderna, ela precisa sim ter esse hábito de leitura, ela precisa tomar, deixar isso aqui de lado, a rede social de lado, tomar pé do livro, né? Seja um livro de autoestima, de autoajuda, né? Nós temos tanto, depende do seu emocional, daquilo que você precisa naquele momento, né? E eu falo, além de que, né, na minha idade, que eu já estou quase chegando aí na terceira idade, a leitura, ela diminui, né, ela tem o poder de diminuir com que você tenha problema neurológico, né, no futuro, na terceira idade. Ansiedade, depressão, né, ela atua em várias áreas. Alzheimer, né? Com certeza. Né? Então, é esse prevenir também, né? Então eu falo que a leitura, para mim, eu vejo leitura em tudo, sabe? Em tudo. E eu acho que a mulher que lê, ela é empoderada. Eu uso muito esse termo, empoderada. Ela é empoderada. Com certeza. Porque você pode chegar numa roda onde tem 10 pessoas, ali tem 6 homens, eles estão falando de futebol. Se você lê, você sabe discutir sobre futebol. Você pode, eu não gosto de futebol, mas se você lê, você entende alguma coisa. Alguma coisa que está sendo falada ali. Política, tudo. É o que eu falo para meus alunos. A importância da leitura, e também, mais do que a leitura, e você vai concordar comigo, é a compreensão e a interpretação. Até coloquei um vídeo hoje. Por quê? Porque o aluno, ele vai ler no tempo dele, igual você falou. Acho tão bonito, né, essa parte que você falou, assim, que o aluno, ele tem o tempo dele. Né? A gente tem, até eu com meu filho pequeno, eu sempre às vezes converso com meu marido, eu tenho que aprender a entender o tempo do meu filho, do Joaquim, né, que está com 1 ano e 7 meses. Às vezes hoje a gente tem tantas informações e ao mesmo tempo desinformações aqui, né? Um médico estava me falando, um neurologista outro dia. A gente vive num mundo da era midiática com informações que te desinformam, que fazem mal pra gente muitas vezes. E a gente tem que esperar o tempo da criança. E eu sempre falo para os meus alunos aqui o quão é importante, além de ler, para os pais compreender, interpretar, questionar o que você acabou de ler. Isso, questionar. E por quê? Por que está acontecendo isso? E por que isso é importante? Não é só perguntar aos personagens da história, mas por que será que o autor escreveu isso? O que ele queria dizer? Será que é importante? Será que foi só para a gente ler? Será que é um passatempo? Então é questionar o aluno, é instigar ele, né? E fazer inferências o tempo todo. E trazer o aluno para perto da gente, não só com a leitura. Eu falo assim, a leitura lê aqui, ó. Ah, não tá escrito não, gente. Porque isso não é o tempo dele, que é o mais fácil, né? Que às vezes chegam mães aqui tão preocupadas, ai, meu filho ainda não tá juntando as sílabas. Gente, é o tempo, vai chegar o tempo, né? Ah, não, ele não tá conseguindo formar uma frase, não, ele tá gaguejando tanto. Gente, isso é o tempo. Mas aí o tempo dele, ele vai estar lendo e depois. Ele vai chegar no 6º ano, ele vai conseguir já, ele vai estar naquele processo da interpretação, da compreensão, ele vai chegar no ensino médio, ele vai estar gostando ainda de fazer leitura. Porque eu falo, porque eu passei por todas as fases, educação infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio e superior. E de receber alunos do ensino superior com dificuldades máximas em interpretação e compreensão, porque a minha matéria que eu dava aula no ensino superior era leitura e interpretação de texto. Né? Então, assim, tudo que você falou casa muito bem com o que eu penso. Uma viagem que eu fiz, acho que foi no aeroporto Santos Dumont, que eu vi numa livraria uma frase que falava: leitura é o passaporte para a felicidade. Não deu tempo de ler quem era o autor, mas estava no lugar certo, né, no aeroporto. A leitura é o passaporte para a felicidade. E a gente entende dá para entender essa frase com várias interpretações, né, Márcia? Sim. Passaporte para felicidade. Estudei, estou aqui, estou viajando, um passaporte para felicidade, para eu ser feliz em momentos tristes, ler, e às vezes aconchegar alguma coisa que eu estou lendo. Acalmar o coração. Às vezes quando a gente está muito triste, nem que se for uma oração, você às vezes vai fazer a leitura. Vai fazer a leitura, né? Ou não importa o que seja. Márcia, quero muito agradecer a sua presença aqui. Fico muito honrada, né, de recebê-la. Eu acho a Márcia uma pessoa extremamente acessível. Por mais gestoras e mulheres como ela, somos fortes na sociedade.
Gosto demais desse termo empoderamento. Te acho uma mulher muito empoderada, Obrigada. porque eu acho que o empoderamento é isso aqui. É a humildade, é a gentileza, é a empatia. É a sua sala maravilhosa que você tem para acolher as suas crianças lá na sua escola, né? E além de agradecer a presença da Márcia, eu quero agradecer mais presentes de novo na pessoa da Aniele, que nos proporciona, né, Aniele? Um beijo, obrigada. As nossas canecas. Aniele é um amor, uma pessoa muito especial. E Márcia, as portas da livraria estão abertas para sua escola, estão abertas para você. Volte sempre. Nossa, eu que te agradeço, Aline. Um prazer sempre estar com você. Você é uma pessoa iluminada, eu já te falei Obrigada, isso. obrigada. Você é uma pessoa iluminada Obrigada. e que realizou um sonho meu, né? Que era isso aqui. Pertinho da sua casa. Pertinho da minha casa. Da casa da Márcia. E acessível para as crianças, né? Porque em umas, infelizmente, é uma cidade que preocupa pouco com a cultura, né? Principalmente da leitura. E precisando de nós, estaremos na escola. Traga os seus alunos aqui, vamos na escola. Livros do Joca vai estar também com a tia Márcia. Em breve, lá na escola dela, fazendo participação. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada.